Vamos à nona parte dessa segunda aula de história de Israel, falando da peregrinação no deserto até os juízes. Agora vamos falar sobre os juízes. Eu coloquei um quadro aí primeiro para vocês, retratando o Êxodo. E eu aproveito para lembrar vocês de onde que nós extraímos a data do Êxodo. Foi estudado no primeiro capítulo, na aula anterior. Então nós tiramos essa data de 1 Reis capítulo 6, versículo 1. Por quê? Lá diz: e sucedeu que no ano 480, depois de saírem os israelitas de Israel do Egito, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês Give, que é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Bom, esse momento, a arqueologia diz que teria ocorrido no ano 966 da era cristã. Existe quase um consenso entre os arqueólogos, sobre os cronologistas, sobre essa data. Então, o que eu faço? O que todo cronologista da Bíblia faz. Ele pega, então, esse ano 966, o ano que, segundo os arqueólogos, teria sido iniciada a construção do templo, e tira esses 480 anos, tá ok? E tira esses 480 anos. Então você chega ao ano 1446. Bom, então, tirando 480 anos, voltando 480 anos, nós chegamos ao ano de 1446. Essa é a referência bíblica para nós datarmos o Êxodo, ok? São datas aproximadas, não tem como ser preciso. Às vezes, os egiptólogos, tratando de um rei, um faraó, que escrevia-se muito, eles divergem na data do tempo do reinado, no tempo que ele reinou. Bom, coloquei aí para vocês mais, nesse quadro, para lembrar. Em Êxodo 19:1 diz que eles 3 meses depois chegam no Sinai. Em Êxodo 40 diz que 1 ano e 1 mês depois levantaram o tabernáculo. Em Números 9 diz que 2 anos depois Deus os exortou a celebrarem a Páscoa no Sinai. E Moisés enviou 2 espias, ou seja, isso aconteceu em 1444. E depois, mais 38 anos, de Cádiz até o Ribeiro de Zered, foram 38 anos. Ou seja, em 1406, segundo essa cronologia, porque foram 40 anos no deserto, 1446 eles saíram do Egito. 1406 eles chegam em Canaã, iniciam a conquista de Canaã. Aí o quadro também coloca que nesse período morre Moisés, mais abaixo eu coloco, Moisés morre em 1406 a.C. A conquista de Canaã, ela dura cerca de 7 anos. E depois vai ter um período também entre a morte de José e o primeiro juiz, de mais ou menos 40 anos, porque o trecho de Juízes 2, versículos 10 e 11, eu coloquei aí para vocês. Ele diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração se levantou. Esse período de troca de geração, normalmente os israelitas falam de 40 anos, ou alguns falam entre 40 e 80 anos. Nos tempos mais antigos, eles viviam menos, seriam 40 anos. Hoje, eles estão vivendo mais, alguns estão falando em 80 anos, como diz a vida do homem, 70 anos de fado canseira, mas quando muito chega a 80, Então, quando diz aqui geração, nós acreditamos que a conquista e depois um período vai se seguir um período dos juízes. Por isso eu coloquei aí para vocês também em Atos, capítulo 13, versículo 20, que ele diz: e depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes,
até o profeta Samuel. Esse período dos juízes, eu vou dizer para vocês que o apóstolo Paulo dá esse número, mas é um número difícil de ser calculado, tanto que ele dá um número aproximado, né? Por quê? O período dos juízes, ele é um período que vão ocorrer opressões, domínio, em paralelo. Então, por exemplo, às vezes a Bíblia diz que os filisteus oprimiram, e diz também que o rei da Mesopotâmia oprimiu. Às vezes a opressão foi só numa tribo. Um exemplo, Dan, ele fica na fronteira com a Filístia. Sansão era da tribo de Dan, por isso ele lutou contra os filisteus. Quando os filisteus atacam, às vezes atacam só uma tribo. Então pode estar ocorrendo opressão paralela, e assim nós não temos como calcular um número preciso. Bom, eu coloquei um outro quadro aí para vocês, onde tem o texto Estela do faraó Merneptah. Por que eu coloquei esse faraó? Porque esse faraó ele é importante para a história, porque ele descreve a presença de Israel na terra de Canaã, nesse ano aí que eu coloquei aí para vocês, olha, no ano 1203 da era cristã. Ou seja, o ano 1203 da era cristã são cerca de 200 anos depois que Josué conquistou a terra. Então é um documento muito importante, nós estudamos ele na primeira aula, então não vou comentar agora, mas ele traz o nome de Israel citado pelo faraó, que era filho de Ramsés II. Então é uma escrita muito importante. E ela é datada de quando? De 1203 a.C., ou seja, nesse período de quase 450 anos dos juízes, né, dentro desse período, um faraó egípcio, ele conta que guerreou com muitos povos e diz também que teria atacado os israelitas. Ele diz até que teria destruído os israelitas. Ele diz: sua semente não existe mais. A história mostrou que o faraó estava errado quanto à não existência mais dos israelitas. Mas, ao mesmo tempo, ele acabou por testemunhar, né, que esse povo de Israel já existia nessa época. Tá bom? Então, para a arqueologia é um fato muito importante. E depois eu dou um resumo dos juízes para vocês. Ok? Ali a primeira servidão, eu coloquei para destacar para vocês. Olha, tem a primeira servidão que dura 8 anos. Aí Deus levanta um juiz e eles têm 40 anos de paz. Depois uma segunda servidão que durou 18 anos, escravidão. Aí depois eles têm 80 anos de paz. Então é interessante, nesses 80 anos se levanta outra geração de israelitas e eles não temem a Deus. E aí eles se tornam escravos de novo. Aí vem a terceira servidão, Jabim, rei de Canaã, oprime Israel por 20 anos. Deus levanta um juiz e eles têm paz por 40 anos. A quarta servidão durou 7 anos nas mãos dos midianitas. Aí Gideão libertou Israel e tiveram uma paz de 40 anos. Aí depois teve diversos juízes, Abimeleque, Tola, Jair, e depois teve uma quinta servidão aos filisteus. Aí Jefité libertou Israel, foram os filisteus e os amonitas, e seguiram diversos juízes. A sexta servidão também, os filisteus atacam Israel. Dessa vez é Sansão. Essa opressão aqui, como eu falei para vocês, talvez tenha sido só na tribo de Dan, porque ela fazia fronteira com os filisteus. Bom, depois de Sansão, quem vem como juiz? Eli, que será juiz por 40 anos. E depois, morte de Eli, Samuel se torna juiz de Israel. Esses 10 anos aí, se você observar, esses 10 anos, ele é assim, uma hipótese.
Porque a Bíblia não diz o tempo do reinado de Samuel, o tempo, desculpe, do juizado e do sacerdócio de Samuel. As escrituras da tradição judaica dizem que foram 10 anos. Então, por isso eu coloquei aí 10 anos para nós termos uma ideia, tá bom? E aí, fim do período dos juízes, Saul é eleito rei de Israel. Aí Saul vai reinar 40 anos, depois Davi, rei de Israel. Ele se torna primeiro Davi eleito rei da tribo de Judá, ok? E na tribo de Judá ele governa por 7 anos. E depois, Davi, passados 7 anos, ele é eleito rei de todo Israel. E aí ele governa por mais 33 anos, porque é um total de 40 anos, ok? E depois, Salomão se torna rei e passam-se 4 anos e ele constrói o templo. Então, mais ou menos nessa soma que eu fiz, são 480 anos depois do Êxodo. Tem algum, principalmente Juízes, eu não coloco o ano, porque, como eu disse, não dá para ser preciso. Agora, os números que nós temos ali, só dos Juízes, eu encontro seriam cerca de 340 anos, mais ou menos, que os juízes estiveram governando a terra até Saul ser eleito, né? Depois que Samuel foi rejeitado, não pelo povo, mas depois que o povo pediu um rei. Então, esse é mais ou menos o resumo dos juízes para vocês. E agora,